Uma boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez estamos nos preparando, né, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em nossa casa. E vamos pedir às pessoas que elevem seu pensamento a Jesus, nos acompanhem numa prece, para que possamos melhor acolher, né, os aprendizados, os ensinamentos da noite de hoje. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse instante, Pai amado, nós os rogamos. Derrama sobre todos nós teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serenando as nossas mentes, abrindo os nossos corações, para que nós possamos assimilar os conhecimentos que virão esta noite, bem como também nos inspirar e nos intuir para que tenhamos palavras simples, esclarecedoras, que ajudem na compreensão dos ensinamentos dessa noite. Que a tua bondade infinita nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Nós ainda estamos dentro do capítulo 5, né, que trata do capítulo da Bem-aventurados aflitos. E hoje nós vamos conversar sobre a comunicação de Fenelon. Se der tempo, nós veremos 2 itens, tá certo? Um homem de bem teria morrido e os tormentos voluntários. Todos 2 fazendo parte das comunicações de Fenelon. Então ele começa dizendo: dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estás com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem, na senda do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá, em recompensa ao seu mérito, o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estás cometendo uma blasfêmia. Vamos compreender, né, essas palavras, que à primeira vista fala assim como se fosse alguma contradição, né? Mas na verdade aqui a gente tem a oportunidade de entender com clareza, né, esse linguajar que nós falamos sempre, né? Então Fenelon mostra que realmente, quando nós dizemos isso, né, e muito frequentemente as pessoas falam, né, de uma pessoa que era malvado, né, um mau elemento, sai de um perigo, essa expressão, se fosse um homem de bem, teria morrido. Mas por que teria morrido? Porque para aquele malvado, Deus ainda está dando ainda a oportunidade para ele reparar o mal que fez, aprender as coisas boas. Aquele homem de bem, que num perigo desencarna, o que é que significa? Que terminou a prova dele e que agora ele não precisa continuar no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, um planeta de sofrimento. Então a prova para uma pessoa boa é muito mais curta. E a morte vai lhe dar recompensa no reino dos céus. Não foi isso que Jesus prometeu? A promessa de nós alcançarmos a recompensa no mundo espiritual. Então, na verdade, embora nós achamos, né, nós dizemos, né, se fosse um homem de bem teria morrido, isso é uma verdade, mas não porque Deus seja mau, e sim porque aquele que é mau
vai precisar ficar muito mais tempo preso aqui na Terra para poder fazer as suas reparações e aprender aquilo que eles necessitam para o seu melhoramento e o seu progresso. Então, por isso que ele diz, nós acertamos como dizemos que o homem de bem teria morrido, certo? Mas, quando nós consideramos isso, nós estamos blasfemando contra Deus. Ou seja, nós estamos contestando a vontade de Deus, quando na verdade Deus estava fazendo o melhor para a criatura boa e o melhor para a criatura má. O bom alcançando as suas bênçãos e ir para o reino dos céus mais rápido. A prova foi mais curta, ele foi embora, saiu do nosso mundo. E o mal vai ter muito mais tempo, mais penalidades para passar aqui na Terra, para poder realmente ter a reparação. Então, blasfemar é algo muito ruim que nós fazemos contra Deus, porque estamos querendo que Deus nos obedeça, estamos querendo mandar em Deus, porque nós não aceitamos os desígnios do nosso Pai, quando na verdade as leis de Deus são perfeitas, tem o melhor que nós precisamos na nossa vida. Então, isso é uma verdade, mas quando a gente se refere que Deus estaria errado por ter permitido a vida de uma pessoa má, aí nós estamos blasfemando. Aí ele continua. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer, seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e aquele que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la, e que o outro continue preso à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha o direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que enquanto estás na terra, estás em cativeiro. Veja que ensinamento interessante que nos esclarece a nossa condição aqui na terra. A partir do momento em que nós achamos que o vizinho mau era que tivesse necessidade de morrer e não um bom, nós estamos julgando. Nós estamos querendo que Deus faça aquilo que nós desejamos, aquilo que a nossa consciência acha que é o certo. Então é um grande erro. Porque, na verdade, aquela pessoa que não foi, porque ainda tem que trabalhar, tem que reparar. Aquela pessoa está numa prisão, que a terra é uma prisão para nós. Aqui não é um mundo feliz. Na verdade, é um mundo de prova e expiação, que é uma prisão para o espírito. Então, se fica esse, que é mal, o que vai acontecer? Ele vai ter a chance de continuar na prisão e fazer as suas reflexões, suas reparações e o seu trabalho de sofrimento e de dor que vai passar. Já aquele que realmente já reparou, então não precisa mais ficar aqui. Porque aqui, na verdade, é um cativeiro do espírito. Nós ficamos presos ao corpo físico para que possamos, assim, tanto aprender as coisas que nós necessitamos aprender, como reparar, pagar o mal que já fizemos aqui na Terra. E muitas vezes não foi nessa vida, foi em vidas passadas
que cometemos as nossas maldades e precisamos vir reparar junto com as pessoas. Aqueles que continuam fazendo mal, está piorando mais a sua situação, está agravando mais a sua vida, porque vai adquirindo mais dívidas ao invés de reparar o mal que fez. O que precisamos é fazer o bem para poder reparar o mal que nós fazemos e não continuar fazendo mal, mesmo que seja de outra forma, mas fazendo mal estamos agindo contra as leis de Deus. Consequentemente, nós vamos nos tornar cada vez mais prisioneiros desse mundo de prova e expiação e atrasar o nosso desenvolvimento, o nosso progresso e a nossa ida para o mundo do reino dos céus. Aí ele continua: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades não são tão limitadas, as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples acidente na infinita duração da vossa existência espiritual. A única vida verdadeira, a única verdadeira existência. Interessante, né? Então, Fenelon nos ajuda a uma compreensão muito importante, pedindo para não nos habituarmos a censurar aquilo que nós não compreendemos. Não é justo a gente censurar a Deus de uma coisa que a gente nem compreende, não tem nem ideia, e desconhecer que Deus é justo em todas as coisas. Ora, Deus é de infinita bondade, infinita justiça e infinita sabedoria. São os atributos divinos do nosso Pai, Criador. Deus não tem as falhas que nós temos. Então, tudo que Ele fez, tudo que Ele faz é justo, é bom, é sábio. Quando nós esquecemos disso, nós não temos a condição de compreensão da bondade de Deus. Não compreendemos a Deus. E aí nós falhamos nas nossas interpretações do que existe nas nossas vidas. Então, a gente passa por problemas? Passa. Por que passa? Porque temos necessidades de ou reparar ou aprender naquela situação de dificuldade. Deus é injusto em permitir que a gente aprenda. Deus é injusto por permitir que a gente repare o mal que nós fizemos? Claro que não. Mas se Ele negasse de nós essa oportunidade, Ele estaria sendo injusto, Ele estaria sendo imparcial. Veja, quantos pais erram nesse item de justiça e de bondade para com seus filhos, para evitar que nossos filhos sofram, para evitar que eles não fiquem tristes por alguma coisa, começa cedendo todas as coisas que as crianças pedem, que nossos filhos fazem, até coisas erradas. Nós ficamos encobrindo, passando a mão por cima. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos construindo nesse filho? Um homem de bem ou um marginal? Ou uma pessoa perversa, que no futuro vai fazer perversão com nós mesmos? E é o que a gente mais vê. Os pais idosos
sem mais força de trabalho, sem nenhuma condição, ser maltratado pelos seus filhos, pelos seus netos, por conta dessa falta de educação, falta de amor, a falta de limite que não aprendeu na época em que precisava ter tido esse aprendizado. Então é importante que nós tenhamos essa compreensão de não julgar a Deus, não censurar, porque a gente não compreende Deus na sua verdadeira essência. Ainda estamos muito limitados, muito sem condições de compreensão. Então, o que nos parece mal, na verdade, é um bem. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, passando por uns problemas, se o mundo não está sorrindo para mim, é porque isso será útil para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para o meu fortalecimento. Quando passar tudo isso, e se eu aprender, estarei mais fortalecido. Teria uma compreensão maior, mais experiência, mais vivência, mais maturidade. E aí eu poderei me sentir melhor, mais confiante, e poderei transmitir essa confiança, essa segurança para os meus. Porque eu vivi e passei e compreendi. Mas se eu não compreender, se eu não passar, eu nunca vou amadurecer. Então é importante nós termos essa compreensão e perceber Deus como um Pai infinitamente bom, mas infinitamente justo e infinitamente sábio. Tudo que Ele faz tem uma razão de ser. O mal é que a gente não compreende ainda. O nosso nível de inteligência, de conhecimento é tão limitado que nos escapa a compreensão do melhor e da verdade. E por que a gente não compreende? Porque as nossas faculdades são muito limitadas. Nosso nível de compreensão é muito pequeno. Nós temos grandes dificuldades de compreender as coisas. E isso nós só vamos alcançando à medida que a gente vai vivendo, vai crescendo. Veja a compreensão de uma criança, qual é? Tem muito limite. Algumas coisas ela tem uma sabedoria maior do que a nossa. A gente percebe, né? Mas outras coisas não. Mas à medida que nós acompanhamos a vida dessa criança, da adolescência, já na maturidade, vocês veem a transformação que vai acontecendo no tempo. Mas só no tempo? Não. No que ela foi aprendendo durante esse percurso de tempo. Porque se ela não aprendeu nada desse percurso, como é que ela fica? Um adolescente infantil. Como a gente muitas vezes é abestalhado. Coitado, não cresceu, porque as nossas ideias ficam presas àquela época da infância, de criança. E você vê, tem muitos adultos que passamos por isso, por essa dificuldade de compreensão, de maturidade, e na menor dificuldade, como nunca viveu nenhuma experiência de dificuldade e superou, é algo tão grande, tão absurdo, que a pessoa desespera-se e faz coisas absurdas. Muitos jovens suicidando-se porque não aguenta a pressão, não aguentou a prova, as dificuldades que vieram à sua mente e não teve ninguém para ajudar a despertar ele para essas verdades, para essas realidades espirituais. E aí a pessoa tira a vida achando que vai resolver todos os problemas, quando na verdade a gente sabe que não resolve nada, porque a vida vai continuar e ele vai continuar com o mesmo sofrimento e agora ainda com remorso de ter tirado a própria vida que não lhe pertence. Então nós precisamos sair desse processo de limitação e nos esforçar por nos superar. Através do pensamento, através dos nossos esforços, nossos valores, para que a gente amplie a nossa capacidade de compreensão das coisas e perceba melhor todas as coisas que Deus nos oferece. E assim, nós vamos ver a vida de uma forma diferente, como uma grande oportunidade que Deus está nos concedendo.
E aonde tivermos nascido, em qualquer situação que nós estivermos vivendo, em determinadas famílias, boas ou ruins, ou dificuldade, não importa. Onde seja, nós estaremos no lugar certo, onde precisamos aprender aquilo que cada um necessita. E se nós aprendermos, poderemos transformar nós mesmos e o próprio meio em que nós convivemos. Nós vemos quantas pessoas conseguem ajudar na família. Uma só. Ajuda uma família inteira. Porque tem uma percepção melhor sobre a vida eterna, uma percepção melhor sobre Deus, sobre os verdadeiros valores que nós precisamos viver aqui na Terra. E é capaz de esclarecer, de orientar e de ajudar as pessoas nas suas necessidades e na compreensão das provas e na duração da sua existência. Então, a gente precisa entender que a vida aqui na Terra é um pequeno tempo em que nós passamos aqui, que é muito curto. 70, 80, 100 anos é um tempo muito pequeno em comparação com a vida eterna. E cada um de nós somos espíritos eternos. Nós nascemos como espírito, mas jamais morreremos. E essa compreensão quem veio nos dar foi Jesus, quando veio ensinar a questão da vida eterna, a necessidade que nós temos de trabalhar para o nosso futuro, a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, essa parte esclarece essa questão de um homem de bem teria morrido. Vamos agora conversar um pouco sobre os tormentos voluntários, que também é uma comunicação de Fenelon, em Lyon, 1860. Aí ele começa: o homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeito às mesmas vicissitudes, ou seja, aos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira nesse mundo, ele procura com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. É coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Interessante, né? Então, aqui ele está falando dos tormentos voluntários, ou seja, aquelas dificuldades que nós passamos na nossa vida que são causadas pelas nossas escolhas, as nossas atitudes. Então, essa passagem é muito boa, porque Fenelon mostra para a gente que não é só coisa do passado que é responsável pelos nossos sofrimentos na época atual. São coisas que nós, nessa vida, escolhemos e decidimos de forma errônea, que traz as consequências imediatas para nós. Nós sofremos com essas escolhas. Então, embora o homem venha, incessantemente procurar a felicidade, mas essa felicidade sem mescla, ou seja, essa felicidade plena, não existe aqui na Terra. Por que não existe na Terra? Porque aqui ainda é um planeta inferior, um planeta de prova e expiação. Então, não é um planeta que nós vamos ter a felicidade sempre. Então, essa felicidade vem e nos escapa, porque ainda não é o ambiente adequado para se ter isso. Então, apesar das vicissitudes que formam, esses momentos que vivemos aqui na Terra, a gente pode ter as felicidades relativas, ou seja, à medida que nós vamos fazendo escolhas boas, nós vamos ter as nossas alegrias,
que nos ajuda a viver melhor, sentir pleno, satisfeito, conviver de maneira adequada e amigável e feliz, sem precisar ser uma vida de sofrimento e de angústia. Então, uma coisa muito interessante é isso. Nós aqui não é um mundo de felicidade plena, mas pelas nossas escolhas, pelos nossos comportamentos e atitudes, nós podemos transformar uma vida mais amena e com uma felicidade relativa, onde nós temos mais momentos felizes do que momentos de angústia, de sofrimento, de revolta e de sentimentos mais grosseiros. E qual é o nosso erro? Aí ele diz: porque nós procuramos as coisas de ser feliz em coisas perecíveis, que são sujeitos justamente todas as dificuldades, ao invés de procurar as coisas da alma, que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Que coisas são essas? O que é que a gente procura aqui para ser feliz com coisas perecíveis? Aí a gente olha em volta da gente e lembra: para ser feliz, eu quero arranjar uma namorada. Para eu ser feliz, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um carro. Para eu ser feliz, eu quero uma casa nova, uma casa boa. Então, a gente fica buscando em coisas materiais. Arranja namorado, daqui a pouco a namorada gosta de outro, vai embora. E a gente fica na tristeza, na revolta, no sofrimento. Não foi isso. Aí compra o carro quebra, dá mais problema, o ladrão rouba, faz não sei o quê. Tanto sofrimento que a gente diz: meu Deus do céu, né? Então, as coisas materiais são coisas passageiras, são coisas que são necessárias para a gente viver aqui na Terra, mas não é a essência que nos faz transformação em nós. O que nos transforma são as virtudes, os valores eternos. E quais são os valores eternos que nós precisamos adquirir? A humildade, a paciência, a indulgência, a benevolência, o amor, a serenidade, o equilíbrio, que são coisas não materiais, mas que nos dá uma força enorme para viver na vida. Quem tem calma, quem tem paciência, nesse mundo, supera todas as dificuldades. Tem problemas, todo mundo tem, o mundo é de prova e expiação. As dificuldades vêm, nós com a calma podemos analisar os problemas, buscar uma solução, ver uma resposta e encontrar saídas. E aí, nós podemos assim nos fortalecer. Então é importante que nós busquemos na nossa vida não as coisas materiais para ser feliz, mas sim os valores morais, as virtudes que nos proporcionam transformarmos em criaturas melhores, mais fortalecidas. Então, à medida que nós buscamos esses gozos, né, essas felicidades, essas virtudes, nós temos antecipação de como vai ser o nosso futuro. Porque a gente está adquirindo coisas não materiais, mas que têm valor no mundo espiritual. Se eu amo aqui, se eu perdoo, se eu ajudo as pessoas, eu não vou encontrar nenhum inimigo lá, porque eu não tenho inimigo. Eu vou encontrar os amigos que eu ajudei, os amigos que eu amparei, aqueles que conviveram bem conosco. São as criaturas que nós vamos nos encontrar. Mas se eu aqui, para ganhar um carro, para ganhar isso, derrubo uma pessoa, destruo, faço um bocado de safadeza, atrapalhando aquela criatura, minha consciência vai estar presa ao mal, no mundo espiritual, eu vou encontrar ele e me cobrar e perceber: foi você que fez isso comigo, agora você vai me pagar. Então, na verdade, essa busca, esse trabalho que a gente faz para buscar a felicidade nesse mundo,
quando a gente busca a paz do coração, é que vai nos ajudar verdadeiramente. Então, não é que seja uma coisa ruim ter riqueza, é como eu uso a riqueza. Não é errado eu ter um carro, é como eu uso esse carro. Então, as coisas que eu adquiro materialmente aqui são coisas necessárias para a gente viver de uma forma melhor. Mas ela não é o objeto principal da nossa vida. E o objetivo principal será sempre a nossa capacidade de crescimento, de compreensão, de paz, de harmonia e compreender as leis de Deus, que quando eu estou em harmonia com essas leis, eu consigo entender melhor, sofrer menos, aprender mais e ser feliz no mundo de prova e expiação. Aí ele continua. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofre ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhe causam insônias. Os sucessos dos rivais lhe provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos como eles a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que talvez amanhã tenha de deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Interessante, né? Muito interessante esse Verônica. Então, quais são os tormentos? O que é que causa naquela pessoa que é invejosa e ciumenta? A pessoa não repousa e sofre como se uma febre incessante tivesse acometido. Realmente. Há um sofrimento imenso da criatura pelo fato de ele desejar aquilo que o outro tem. Porque inveja é isso, né? Eu desejo aquilo que o outro tem e eu não estou podendo ter. Então isso me faz sofrer. O ciumento é aquele egoísta, é possessivo das coisas. Então a gente tem uma amizade com alguém e acha que o outro pode ter outros amigos. Não. É só meu amigo. Né? E me faz sofrer quando eu vejo que alguém está dando atenção a outra pessoa. E aí vem um ciúme, vem a cólera, vem tudo mais. Tá certo? Então, esses sentimentos, esses elementos, inveja e ciúme, na verdade são imperfeições que nós precisamos retirar de nossa mente e de nosso coração, porque nos faz sofrer e ainda nos prende aqui na terra. Então, é uma prisão muito maior do que próprios bens materiais. Então, precisamos vencer dentro de nós esses sentimentos inferiores, porque vai nos trazer consequências trágicas para quem tem ciúme, para quem tem inveja. Né? Porque quando acerva-se isso daí, faz com que a pessoa perca toda a condição de equilíbrio e cometa loucuras por ciúme, por inveja. E nós temos quantos e quantos casos imensos de dor e sofrimento, de tragédias por conta de ciúme. Então é preciso que nós compreendamos que o efeito desses sentimentos inferiores é muito devasto em nós. Nós perdemos o controle da consciência, perdemos o controle
do bem e do papel importante que nós precisamos fazer aqui, que é o de ajudar os outros e não destruir os outros. Aí ele fala, né? Que são pobres e insensatos, porque não se lembra do dia de amanhã, que vai ter que perder todas as utilidades que quanto a cobiça se tem. Então, na verdade, todos nós vamos um dia desencarnar, vamos sair do planeta Terra. Então, a gente não vai levar aquela pessoa, mas se a gente leva esses sentimentos que não são materiais, isso vai conosco, porque isso não vai no caixão, isso vai na mente da pessoa, que são parte onde ficam os registros em nós de todos os valores e também de todas as imperfeições. Então fica preso no nosso corpo espiritual as condições de evolução que nós adquirimos, e isso se fica conosco, que nós levamos. Então o ideal é nós não ficarmos presos aos sentimentos inferiores, vencer todas essas coisas para que a gente possa pensar verdadeiramente no bem. E aí ele diz uma coisa interessante: não é para eles que se aplicam essas palavras de Jesus: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Porque essa pessoa não vai ser consolada, porque o objetivo que ele está sofrendo não foi um objetivo justo. Ele está sofrendo aqui na Terra por conta de sentimentos inferiores que tem, como a inveja e o ciúme. Então, não vai ter nenhuma compensação no céu dessas dificuldades. Aí ele continua: quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é, está sempre rico, pois se olhar para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas, e acalma em meio das tormentas da vida. Não será uma felicidade? Então, meus irmãos, veja como conclui o nosso irmão Fenelon. Então, quantos tormentos nós podemos evitar quando nós temos o quê? A aceitação, nos contentarmos com o que nós possuímos e que vê o que as outras pessoas têm sem nenhuma inveja. Fulano tem isso, tem aquilo, se esforçou para ter. Então não sinta inveja, né? Por não ter as coisas que não nos pertencem. E também não procurar ser mais do que é. Porque quantos de nós passamos por isso, ou vemos essas situações, né? Tem pessoas que querem se mostrar a ter e a ser uma coisa que não é. E fica naquele jogo de aparência, nas palavras, nas formas, né? E a gente ouve muito isso nesses negócios sociais, né? Como chama? WhatsApp, né? Meu Deus do céu. No WhatsApp é interessante, onde as pessoas muitas vezes estão numa tristeza enorme, né? Mas mostram uma coisa bela e significativa no Instagram, né? Interessante, uma vez eu estava trabalhando com uma pessoa e me chamou a atenção porque ela veio conversar conosco pela tristeza, pelo sofrimento que estava passando e tal, que não suportava mais. Aí eu me lembrei que durante a semana a pessoa colocou as coisas tão bonitas, tão engraçadas. Mas foi quando começou isso? Por que você não colocou isso e isso essa semana?
Ah, mas tu acha que eu ia pegar e dizer o que eu estava sentindo para todo mundo? De jeito nenhum. Não é que a gente desejasse que ela fizesse isso, né? Mas pelo menos não fosse tão falso de dizer uma coisa que estava acontecendo, um fingimento. Então, é isso que Fenelon está falando para a gente. Que a gente não se atormente, nem crie para a gente uma aparência do que a gente não é. Então, com isso, nós precisamos ter a verdadeira compreensão. E aí nós vamos ver, da mesma forma que nós estamos com dificuldade, tem pessoas que estão com mais ainda e não estão sofrendo. E é um grande exemplo para a gente. E a gente fica assim, oh meu Deus, como é que pode? Então, nós vamos ter um novo olhar pela vida e vamos ter uma calma, um equilíbrio. E essa calma e equilíbrio é que vai nos dar as forças necessárias para a gente descobrir o que nós precisamos fazer para o crescimento e melhoramento da nossa vida. Porque a calma faz com que a gente receba amparo, o auxílio da espiritualidade, orientações e nos fortaleça sempre no bem. Então, agradecemos a oportunidade dessa noite e podemos assim trazer um pouco dos ensinamentos da doutrina espírita para todos nós compreendermos essas questões, né? Tanto do homem de bem que teria morrido, como os tormentos voluntários em nossas vidas. Então vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por esse momento maravilhoso. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nesse instante, Pai amado, nós vos agradecemos por todo auxílio, todo amparo recebido e que tenhamos durante toda a semana, uma semana de muita paz, de muita luz, de muita harmonia. Que possamos compreender as tuas oportunidades que nos dá nessa vida e a cada dia nos tornar criaturas melhores, mais serenas, mais calmas, mais equilibradas e aprendemos com o amor, com a harmonia e a paz. Graças a Deus.